Diário de Santa Faustina. Então, a gente acabou de falar que ela conseguiu permissão para ir visitar a mãe, que estava muito doente para morrer. Teve toda aquela história que a gente discutiu sobre a viagem. E aí ela chegou em Varsóvia. A mãe dela estava um pouquinho melhor, mas o médico não tinha esperança de uma cura verdadeira. No tópico 398, olha o que Santa Faustina escreve. Quando observei como meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor, e por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que ele me deu. No tópico 400, ela foi na igreja rezar e ela percebeu como ela estava rezando bem naquela pequena igreja. Ela se lembrou de todas as graças que havia recebido naquele lugar, as que compreendia e as que não compreendia, e as que tantas vezes abusou dessas graças e foi cega, né, em não ser grata, em não utilizar bem as graças que Deus lhe deu. Ela refletia, lamentava sobre sua cegueira e então viu Nosso Senhor brilhando numa beleza indizível. E ele disse: Minha eleita, eu te concederei graças ainda maiores, para que possas ser por toda a eternidade testemunha da minha misericórdia. Durante o período que Santa Faustina visitava a família, eles traziam todo mundo para vir ver, conversar com ela, pedir aconselhamento, contar histórias. E eles traziam as crianças para ela beijar, né? E aí ela escreve assim: custava-me muito beijar as crianças. As mulheres minhas conhecidas vinham com seus filhos e pediam que eu os tomasse por um instante nos seus braços e os beijasse. Eles viam nisso uma grande graça, e para mim isso era uma oportunidade de exercitar a virtude, porque muitas crianças estavam bastante sujas, mas para me superar e não demonstrar repulsa, aquela criança suja eu beijava 2 vezes. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, e disse: Irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas sem me importar com nada, peguei a criança nos meus braços e beijei 2 vezes nos olhos purulentos, pedindo a Deus que ela melhorasse. Então é interessante esse tipo de relato que mostra esse esforço na vocação da santidade, essa busca pela virtude, mesmo quando o momento não é o que a gente esperava. Se engana quem acha que a Santa Faustina beijando aquelas crianças, ela não tinha o mesmo pensamento que nós, o mesmo nojo, mas ela quis trabalhar a virtude da paciência, da compaixão, do amor. Ainda no tópico 401, Santa Faustina percebeu algo interessante. Ela escreve: eu ouvia as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus, e em absoluto não me admirava da situação deles. Isso é uma reflexão muito interessante, porque quando a gente vai estudar sobre virtudes espirituais, imitação de Cristo, uma coisa que aparece muito é evitar a murmuração, né? É essa ingratidão para com Deus. Não tem a ver com a sociedade, com o outro. Você pode ter N situações para reclamar do que está acontecendo na economia do país, na sua família, porque o fulano fez isso e aquilo. Uma coisa muito interessante na minha vida é que eu não conseguia ser grata, porque eu achava que gratidão era uma hipocrisia. Porque eu ser grata, fingir que uma coisa está bem quando ela não está, para mim não fazia sentido. E eu não estava de todo errada. Porque se você pratica gratidão só para não pedir mais graças, para não querer mudar de vida, se você é grato
não a Deus, mas as coisas mundanas, não é essa gratidão que Deus pede para nós. Quando eu descobri que ser grata a Deus é tipo, olha Deus, eu agradeço por ter um teto, ter comida, né? Vou listando tudo. Eu tô insatisfeita com algumas coisas, mas isso não tem a ver com você e a sua graça, tem a ver com coisas do mundo, mas eu sou muito grata a você, Senhor. A gratidão que nós somos pedidos é a gratidão a Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Você recebeu um sapato do seu pai, ou um relógio do seu cônjuge, ou um porta-retrato barato com um macarrão colado dos seus filhos. O presente não coube direito, ele não está servindo para você naquele momento, mas você viu o amor em que aquilo foi feito e você é grato pela pessoa que te deu esse presente, mesmo o presente não servindo para você mais. É assim a gratidão. A gente quer um emprego melhor, a gente quer uma casa, um carro, enfim, quer saúde, enfim, a gente quer um monte de coisa. E tudo bem querer, e tudo bem correr atrás disso. A gratidão que a gente tem que planejar, que a gente tem que se esforçar, é nas nossas orações agradecer a Deus por tudo o que Ele faz, que Ele já fez, que a gente se conhece, não conhece, nos seus desígnios, é agradecer quem presenteou. Se aquele presente não está mais cabendo, né? Se aquele sapato está apertado, se aquele porta-retratos com macarrão colado não vai ser mais usado na sua mesa, tudo bem. Mas você nunca deixou de esquecer que a importância daquele presente não era o presente em si, era quem deu para você. Então, eu tenho conseguido um pouco melhor, mas eu ainda tenho muito a melhorar, praticando a gratidão a Deus. Então, um exemplo aqui as pessoas não é o problema que elas tinham coisas que elas estavam insatisfeitas na vida delas. O problema é que Santa Faustina percebeu com o seu talento de ler as pessoas, que essas pessoas reclamavam, mas nunca agradeciam por nada, nunca olhavam para cima para pedir as coisas, recaíam na murmuração e nunca iam atrás de virtudes espirituais. Esse é o problema. Então, quando a gente pede virtudes espirituais, é uma jornada bem interessante, porque você continua com os seus sonhos, querendo mudanças, querendo mudar as coisas, mas algo interessante acontece. Você mesmo assim vê com outros olhos o amor que está nas pequenas coisas que Deus deu tudo para você. Não tem problema, né? A gente pede coisas diferentes, a gente corre atrás de coisas diferentes. Às vezes o sapato que servia 2 anos atrás não serve mais. Mas a questão é não jogar o sapato no lixo e falar, não sei por que me deram essa droga. É claro que quem te deu o presente vai ficar triste, porque é uma ingratidão, né? A pessoa fala, nossa, usei muito sapato, ele foi maravilhoso, mas olha, eu gastei o sapato todo de tanto que eu usei. Eu acho que eu vou ter que acabar me desfazendo do sapato, não vou mais poder usar, mas, nossa, ele me serviu muito e o mais importante é que ele foi dado com amor. A pessoa que te deu o sapato não vai ficar chateada nesse sentido. A pessoa vai ficar chateada se você sair murmurando, reclamando, gritando que o sapato é uma droga, que não sei por que eu tenho esse sapato, esquecendo que houve um ato de amor envolvido ali. Então, é um processo, é uma caminhada dentro de virtudes espirituais para a gente pedir. Não é fácil. Então, é mais fácil, eu falo, terceirizar para Deus a responsabilidade disso. Então, o que é? Deus, eu sou ingrato. Eu acho que eu não sou bom em agradecer pelo que eu recebo. Então, me ajuda a ser grato, a te agradecer pelas coisas. Deixa Deus fazer o serviço em você que Ele sabe mais. No tópico 404, Santa Faustina, né, ficou alguns dias visitando a família e então ela volta para o convento e antes de descansar, ela visitou Nosso Senhor na Eucaristia
para lhe dar boa noite, né, no Santíssimo Sacramento, e pediu perdão por ter conversado pouco com ele durante a visita à família. E olha o que ele responde: estou muito satisfeito por não teres falado comigo, mas por teres dado a conhecer às almas a minha bondade e por teres despertado nelas o amor para comigo. Tópico 406. Foi cantada a ladainha ao Docíssimo Coração de Jesus. Nosso Senhor estava exposto no ostensório. Em seguida, eu vi o menino Jesus, que saiu da hóstia e veio repousar nos meus braços. Isso durou um breve instante. Uma felicidade imensa inundava minha alma. O menino Jesus tinha a mesma aparência de quando tínhamos entrado na capelinha com a Madre Superiora, minha antiga mestra Maria Josefa. Tópico 408, Quaresma. Quando me concentro na paixão do Senhor, frequentemente vejo Nosso Senhor na adoração, da seguinte maneira: após a flagelação, os carrascos levaram-no e tiraram-lhe as vestes, que já se tinham colado às feridas. Ao tirarem suas vestes, renovaram-se as suas chagas. Em seguida, cobriram o Senhor com um manto de púrpura, sujo e rasgado, jogando-o sobre as chagas renovadas. Esse manto, apenas em alguns pontos, atingia os joelhos. Mandaram então que o Senhor se sentasse num tronco, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-na na sua cabeça, pondo-lhe ainda um caniço nas suas mãos, e zombando dele. Inclinavam-se diante dele, como diante de um rei. Cuspiam no seu rosto, enquanto uns pegavam o caniço e lhe batiam na cabeça. Outros infligiam-lhe dores, esbofeteando-o ou cobrindo-lhe o rosto. Davam-lhe murros. Jesus suportava tudo em silêncio. Quem compreenderá a sua dor? Jesus olhava para o chão e eu senti o que então estava acontecendo no Docíssimo Coração de Jesus. Que toda a alma reflita sobre o que Jesus sofreu nesse momento. Rivalizavam uns com os outros em insultos ao Senhor. Eu ficava refletindo de onde vinha tanta maldade no homem. E, no entanto, é o pecado que causa isso. Encontrou-se o amor com o pecado. Quando me encontrava em certa igreja com uma das irmãs, assistindo à Santa Missa, senti a grandeza e majestade de Deus. Senti que esse santuário estava impregnado de Deus. A sua majestade me envolvia e, embora me atemorizasse, enchia-me de paz e de alegria. Conheci que nada pode resistir à sua vontade. Ah, se todas as almas soubessem quem reside nos nossos santuários, não haveria tantas ofensas e tanto desrespeito nesses lugares santos. Ó, amor eterno e inconcebível, peço-vos uma graça, iluminai a minha mente com a luz do alto. Dai-me a conhecer e apreciar todas as coisas de acordo com o seu valor real. Tenho a maior alegria na minha alma quando conheço a verdade. Outras visões lindíssimas de Santa Faustina na igreja, na Santa Missa, no Santíssimo Sacramento. Visões ora do Menino Jesus, ora da Paixão de Cristo, que foi para a nossa salvação. O Cordeiro perfeito para pagar todas as dívidas da humanidade. Realmente acho que é um episódio muito mais de levar uma reflexão para o coração dessas imagens que Santa Faustina teve com Jesus.